E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 28.1. Galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre divisão celular. Peço a todos já pegar o material de vocês aí, já vai anotando durante as explicações, que é assim que a gente finalizar as explicações, nós vamos fazer atividades, ok? E ó, aproveitando, agradecendo aqui a participação de todos e sempre lembrando para vocês, a gente está guardando as fotos de vocês para que a gente possa mandar um abraço para cada um, tá bom? E ó, na hora que a gente estiver explicando sobre as atividades, qualquer dúvida é só mandar lá, ó, no nosso grupo para que a gente possa fazer essa interação esclarecendo todo o conteúdo, ok? Meu diretor, na tela. Aula 28.1. Vamos falar sobre o que, professor? Divisão celular. Galerinha, vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Na aula, divisão celular, parte 1. Então, nós vamos ter 2 aulas consecutivas acerca desse assunto. Na aula de hoje, vamos esclarecer o conceito de ciclo celular, que faz parte da divisão. E também mitose. O que é a mitose? E tem 2 coisas, galerinha. Dentro do ciclo celular e mitose, elas podem ocorrer também em células de origem animal ou células de origem vegetal, ok? Vamos lá? Uma visão geral aí do que é divisão celular. Trata-se da capacidade de uma célula se dividir, dando origem a outras células. Para mim, meu diretor, é bem importante esclarecer aqui para vocês sobre esse processo de divisão celular. Quando a gente fala assim, prof, divisão celular. Essa divisão celular, quando uma célula, né, divide-se e dá origem a outra célula, ela pode ocorrer de 2 formas. Dar origem a outra célula e é uma coisa diferente quando a gente fala formar um outro ser vivo. Porque o ambiente é diferente. Quando nós falamos de divisão celular, que dá origem a uma outra célula, tem um conceito. E quando nós falamos de divisão celular, que vai dar origem a um outro ser vivo, aí é outro conceito. Só para deixar esse spoiler aí para vocês, tá bom? Na tela, meu diretor. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Divisão celular, palavras-chave. Capacidade de quê? De se dividir. Mas tem um objetivo. Vai dar origem a outras células. Seja essa célula de origem animal ou célula de origem vegetal. Só tem que ficar atento a uma coisa, depende do ambiente. Se nós estamos falando, que ambiente? É o tecido, se é um tecido somático ou um tecido sexual, tá? Então, olha aí, ó, uma visão geral da aula de hoje. Nos procariontes, a divisão celular é relativamente simples. Lembrando, procarionte é aquele, pessoal, ser um pouco mais simples, que é caracterizado por não possuir uma carioteca, um núcleo. Então, o DNA se duplica e o citoplasma se estrangula em 2 partes, ficando cada uma delas com uma cópia do DNA. Então, nós temos aqui, ó, célula-mãe ou célula original, bipartição, quer dizer, ocorre um estrangulamento, né? Ou fala estrangulamento, ou uma divisão, uma duplicação do citoplasma e depois uma bipartição. Então, é uma cópia de si mesmo. Sendo assim, nos unicelulares serve a reprodução assexuada. Como assim assexuada, professor? Assexuada, pessoal, é quando ocorre aqui, ó,
Não há uma mistura desse material genético. Não há uma mistura desse material genético, desse ser unicelular. Ele se duplicou. Então, ocorre o quê? Uma cópia do material genético. Logo, essas células, denominadas células filhas, são geneticamente igual à célula que a originou. Nos organismos eucariontes, aí já vamos para um outro lado. Nos organismos eucariontes, que são aqueles, né, constituídos de núcleo e que tem no citoplasma uma organização um pouco mais complexa, é sexuado. Ocorre dois tipos de divisão. Quando a gente fala que é sexuado, significa troca de informação genética. Lá no outro slide, quando nós falamos aqui assexuado, significa... Quando nós falamos assexuado, significa o quê, professor? Que não há troca de material genético. Esse A significa negação. Então, como nos eucariontes ocorre por via sexual, nós temos dois tipos de divisão celular. Então, aqui, ó, dois tipos de divisão celular. Nós temos o que a gente chama de mitose e também pode ocorrer a meiose. Então, mitose forma células com o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas. Mitose, então, é uma cópia, né? Ocorre uma cópia da célula. Já na meiose, ocorre a redução do número da metade. Como assim, professor? Vamos explicar a vocês que nos eucariontes, a mitose tem por objetivo o desenvolvimento. Essa multiplicação de células geneticamente idênticas, elas se multiplicam para desenvolver. É igual quando nós estamos desenvolvendo massa muscular, crescendo, desenvolvendo. Aí, claro que alguns seres também são denominados para regeneração. Já na meiose, é para reprodução. Então, por isso que ocorre a redução do número de cromossomos, porque vai originar células sexuais. Então, por isso que eu falei naquele momento, depende do meio. Que meio? Do tecido. Qual tecido nós estamos falando aqui? Depende do tecido. Aqui, ó. O meio é o tecido. Se é um tecido autossômico ou é um tecido sexual. Nas gônadas. Então, a meiose ocorre nas gônadas masculinas, que são no testículo. Nas gônadas femininas, que são os ovários. Fora do ovário, fora dos testículos, tudo é tecido autossômico. Ocorre mitose. Mas como a aula hoje, a gente está fazendo essa visão geral, né? Vamos conhecer a primeira coisa, é o ciclo celular. Período que vai dar origem a uma célula a partir de outra, ao fim de uma divisão celular. O ciclo celular todo inclui a interfase, que é constituída pela fase G1, S e G2. Tanto os processos da mitose e meiose estão após ou entre estas fases que constituem a interfase. Então, divididas, né? O que? Mitose e meiose em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas olha só, visão geral aqui, ó. Lembra?
Vou voltar. Tá vendo isso aqui? Eu vou colocar de vermelho. Olha aqui, interfase. Depois da interfase tem o quê, professor? Tem mitose e meiose. E ambas são constituídas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas tem as suas peculiaridades. Vamos lá, então. Vermelho, né? Isso aqui é interfase, ó. Interfase. Constituídas da fase de G1, S e G2. E aqui na azul, nós temos prófase, metáfase e anáfase. Então, essa região aqui é onde ocorre o quê, professor? A mitose ou meiose, mitose. Tá bom? Então, é aqui a divisão celular em si, onde ocorre essa divisão para multiplicação, desenvolvimento, formação de cópias iguais ou originar células gaméticas. Como nossa... que está prófase, metáfase, anáfase, telófase. Como a nossa aula hoje vai enfatizar mitose, vamos lá. Então, aonde, que tipo de tecido eu estou, professor? Eu estou no tecido autossômico. Então, eu ia para formar desenvolvimento, músculos, células nervosas, tecido cardíaco, tecido hepático, tecido alveolar, todo tipo de tecido autossômico. Onde vai ocorrer o quê? Produção de cópias geneticamente idênticas. Então, olha lá. Mitose. A mitose serve para desenvolvimento, multiplicação, regeneração. A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos atuais. Nos pluricelulares, ela repara também, verdade. Ela repara tecidos lesionados, repõe células ou reconstituição, que normalmente morrem e também estão envolvidos no processo de desenvolvimento, que aqui está escrito crescimento. A mitose ocorre em todas as células somáticas. O que são células somáticas? São células que constituem os nossos órgãos e células que apresentam quantidades genéticas de carga. Por exemplo, 46 cromossomos. Então, aí, a mitose é um processo contínuo de divisão celular, mas por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividi-las em fases. Por exemplo, nós temos a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nós temos aí, galerinha, só no processo mitótico, uma fase denominada de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Existem 4 fases distintas no processo de divisão mitótica. A prófase é a fase mais longa. O cromossomo começa a ficar visível devido à esterilização. O que é esterilização? É compactação do material genético. E o núcleo desaparece. Ocorre uma organização em torno do núcleo em um conjunto de fibras constituído chamado de fuso mitótico. Vamos lá dar uma observada nisso? Olha aí. O que vai ocorrer na prófase? O aumento, volume do material intranuclear, o surgimento de filamentos da cromatina que começam a se condensar e o núcleo ocorre a sua
não ocorre a separação das proteínas nucleares, aí ele desaparece. Cada parte do centríolo que se dividiu, multiplicou dele, vai para a parte oposta. Forma-se as fibras do fuso mitótico. E essas fibras do fuso mitótico que vai favorecer o processo de fragmentação da carioteca. Então, a gente está vendo na imagem aí, ó, pessoal, né? Essas fibras que eu estou falando, essas que estão saindo do centríolo e se conectando aí, ó, nos cromossomos. Viu na primeira figura, em azul? Um monte de linha dentro do núcleo, que essa é a região nuclear aqui, ó. Núcleo. E aqui são as fibras. Aqui, o material genético é essa linha aqui, ó. O que está acontecendo com essa linha? Ocorreu a condensação. Olha aqui, ó. Ficando em forma de cromossomo, que a gente chama de cromatina. E aí essas cromatinas são... E essas cromatinas são o quê? Capturadas por essas fibras do fuso mitótico. As fibras, os filamentos mitóticos que saem, ó, aqui dos centríolos, captando os cromossomos. Na prófase, o núcleo ainda tem um aumento desse volume. No final da prófase, ocorre um encurtamento e providenciando desses centríolos, porque essas fibras, elas se conectam, aderem ao centríolo. Para lembrar, ó, os cromossomos, e bem aqui, ó, tem o centríolo, é bem aqui que o fuso, que os feixes do fuso se conectam para migrar. Está aqui, ó, a representação. Fazendo com que ocorra, né? Cada uma das cromátides irmãs, o que são essas cromátides irmãs? Aqui, ó, essa é uma cromátide, essa é outra cromátide. Cromátides irmãs. Fiquem ligadas no polo contrário da célula. Após a prófase, nós temos a metáfase. Metáfase, olha aqui, ó, vou voltar. Os cromossomos estão migrando e estão indo para o lado o quê? Pré-meiótico. Fica na região equatorial. É como elas ficam enfileiradas, olha aqui, ó, bem no meio da célula. Todos eles. E cada feixe do fuso mitótico, que são esses tracinhos pretos, estão aonde? No centríolo de cada cromátide. Ao meio, ocorreu essa duplicação do material genético. Aí, depois que ocorre essa duplicação, lá, ó, o material está tudo duplicado. Cada centríolo estão conectados às fibras do feixe, denominados de quê? Isso aqui, ó, essa visão que vocês estão tendo aqui, ó, ela é denominada de quê? Placa metafísica ou placa equatorial. As cromátides irmãs, que são essas duplinhas aqui, ó, cromátides irmãs, ainda estão unidas pelo centrômero, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aí. Tá bom? Vou apagar tudo isso aí. Vai. No citoplasma, verifica-se uma intensa movimentação dessas partículas, que são as organelas, que também vão ser o quê, professor? Divididos num processo que a gente denomina de anáfase. Aqui é a anáfase. Então, quando chega a anáfase, ocorre a quebra. O quebra do quê, professor? A quebra, a separação das cromátides filhas, as cromátides irmãs. Olha aqui, ó, a separação. Essa foi para um lado e essa foi para outro lado. E elas estavam juntas aqui, ó, emendadinhas pelo centríolo. E ocorre a retração dos feixes do fuso mitótico
E quando ocorre essa retração, ocorre a separação das cromátides irmãs. Aí, ó. E essa retração, essa separação, a gente chama de anáfase. Professor, por quê? Ana, no latim, surge no grego, né? Ana é a fase, ana é separar. Ana, na verdade, significa disjunção. Disjunção é migrar, separar, mas com aquele sentido de lado oposto. Né? O lado oposto, por exemplo, estavam no meio, e aí o que está no meio? Um vai para o lado oposto, para um polo. Então a separação é a fase da quebra, é a fase da migração, só que no sentido de oposto. Ok? Cada polo recebe a metade do material genético que estava enfileirado na placa equatorial. E, pessoal, o que nós estamos visualizando é o material genético. Professor, oi, e o material citoplasmático? Quem faz esse processo de dividir? Lá no ciclo celular foi duplicado tudo. Se a célula tinha uma mitocôndria, ela ficou com duas. E quem separa nessa fase? É o arcabouço celular. São os microfilamentos de actina, microfilamentos intermediários, que é o citoesqueleto da célula. O citoesqueleto da célula faz essa divisão celular durante a anáfase, tá bom? E a telófase, professor? A telófase, pessoal, ela inicia com um processo de reorganização do material genético. Também ocorre o desaparecimento do fuso mitótico, que são esses feixes, né? E reorganiza a membrana nuclear. Também ocorre o processo de descondensação, quer dizer, o cromossomo estava compactado e ele começa a descondensar. Reaparecimento do núcleo, as células filhas se separam, as duas células são formadas e contêm o mesmo número de cromossomo inicial. Logo, tem a citocinese. Citocinese é o processo de invaginação, que inicia-se lá também na telófase, né? Inicia-se na telófase esse processo de separação, que ocorre uma pequena invaginação da membrana plasmática, e aí, ó, ela intensifica. A citocinese é a fase de separação, divisão do citoplasma. Isso ocorre da forma de estrangulamento a partir de duas citocineses centrípeta, força centrípeta. Claro que isso é realizado pelo citoesqueleto. Essa explicação, nós estamos observando nas células o quê? Células de origem animal. Na célula de origem vegetal, todo o processo é muito semelhante, mas nós temos algumas diferenças. Na mitose de células de origem vegetal superiores, basicamente duas diferenças podem ser destacadas. Então, em célula de origem vegetal, nós temos aí basicamente duas diferenças. Tá? Em comparação com as mitoses nas células animais. A mitose ocorre sem centríolo. Aonde, professor? Na célula vegetal. É um centrossomo. Eles têm uma região que não tem o centríolo, mas tem uma região chamada centrossomo. A partir de certos locais correspondentes ao centrossomo, irradiam-se as fibras do fuso, uma vez que não há centríolos. Então, não existe o quê? As hastes. Por esse motivo, diz que a mitose em células vegetais é anastral, do grego an, negativo, hastes.
A citocinese é centrífuga, ocorre de dentro para fora o surgimento do que será a placa celular, que cresce em direção à região periférica. Nós começamos a observar ela aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, é essa região. De dentro para fora, que vai surgir a parede celular, tá? Que é uma substância impregnada de celulose, pectina e ambos polissacarídeos. Claro que isso vai favorecer o processo dessa divisão celular, tanto em células de origem animal quanto as células de origem vegetal, tem esse processo da divisão que ocorre aonde, professor? Todas essas etapas. Tanto a etapa de prófase, ali, ó. Número 2, metáfase. Número 3, anáfase. E número 4, telófase. Professor, a citocinese é a finalização do processo de separação, tá? Então, na prófase, já ocorreu. Lembrando, galerinha, que aqui na prófase já ocorreu todo o processo de duplicação. Para começar a prófase, está tudo duplicado. Aonde? A duplicação do material genético e todo o material... Lembra? Aqui, ó, na região do gap 1, que nós denominamos aqui, ó, como fase de intervalo, ocorre o processo de checagem da última divisão celular. Essa checagem na fase G1 é imprescindível para verificar se na divisão antecedente está tudo correto. Então, a intéfase é caracterizada por um processo altamente metabólico. Já a divisão celular que ocorre nessa região aqui, ó, divisão celular, não tem metabolismo. Todo o metabolismo, que a célula aumenta o seu tamanho, ocorre aonde, professor? Ocorre na intéfase. A intéfase, a célula está enorme. É aonde vai ocorrer aqui, ó, nessa primeira fase da intéfase, que é a fase G1, checagem do material que foi dividido na divisão anterior, verificar se todo o material nuclear corresponde com a carga genética da célula. Aí, quando isso ocorre, ocorre o aumento, a duplicação de todas as organelas que estão no citoplasma. Finalizando isso, na fase S, é a fase de síntese. E aí sim, galerinha, na fase de síntese, o material genético é duplicado. Se é duplicado, professor, iniciou com quanto? Com 46. Tem então 92. Após a duplicação do material, quando a gente está aqui, ó, quando a gente está falando aqui, ó, nesse slide e nesse slide aqui, ó, da separação, tem quantos cromossomos aí nessas fases, professor? 92. Aonde ocorreu essa duplicação? Fase S. Duplicou-se todo, tinha 46, foi para onde? 92. Finalizando esse processo de duplicação na fase S, que é denominada de síntese. Síntese significa produção, e essa produção de DNA é pelo meio de duplicação ou replicação, tem que ser o quê? Checada. Então, lá na fase G2, que a intéfase se divide em 1, 2,
e 3 fases. Na fase G2, que é outro gap, outro intervalo, na fase G2, a fase G2 é para checar todo o material genético que foi duplicado na fase S, para verificar se tudo que foi duplicado no cromossomo 1, no cromossomo 2, está idêntico. Se tiver alguma falha, está idêntico. Se tiver alguma falha, pum, morte celular programada. E, professor, qual o objetivo da fase G1? A fase G1? Verificar se na anterior está correto. E na fase que finaliza o processo de divisão celular, aqui, ó, a checagem, ela termina com a condensação, com a compactação do material genético. E aí eles ficam com forma de cromatina, denominada de heterocromatina. Aí bem no finalzinho aqui, ó, eles estão todos abertos, sabe? Ó, tudo aberto. Bem aqui, eles ficam assim, ó, tudo em forma de cromossomo. Lembra que quando nós passamos o slide, aqui, ó, ocorre esse processo, eles estavam no início o quê, professor? Estavam no início o quê? Eles estavam no início... Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, essa fase aqui, pessoal, que está tudo solto, tudo, eles vão começar o processo de condensação e inicia-se a prófase. Então, lá no núcleo, na fase do ciclo celular, tá bem aqui, ó, que a gente chama isso de pré-prófase. Tem uma pré-prófase preparatória, tá bom? Com isso, a gente verifica todas as etapas, as fases desse processo de prófase, né? Que ocorre o aumento do volume do núcleo, finaliza o processo de cromatina. Essa finalização aqui, ó, para ocorrer, então, o processo de agarrar, transportar esses cromossomos para onde, professor? Para o meio da célula, que a gente vai ver lá na metáfase, ou placa equatorial. Lembrando, prof, essa mesma fase nós vamos ver lá na meiose, mas o que eu já chamo a atenção aqui é que no fuso mitótico, pessoal, lá no fuso mitótico, deixa eu ver se é aqui nessa daqui que a gente vê melhor. Aqui, deixa eu apagar. Nesse fuso mitótico, esses feixes aqui, ó, pessoal, essas fibras, elas pegam bem no cenetocoro, aqui, ó, bem no centríolo. E é só uma para cada. Isso é uma característica da mitose. Quando a gente for ver na meiose, a metáfase tem metáfase 1 e metáfase 2. Então, a gente está fazendo um parâmetro aqui para que você possa entender que só pela figura entende-se que é o quê, professor? Mitose. Só pelo desenho, eu já posso excluir uma pergunta falando, a representação da mitose ou meiose. Mitose, o feixe está no centríolo. É um feixe para cada cromate. Olha como elas estão duplicadas. E essa duplicação aí, professor, que eu estou vendo, 2 cromatidinhas emendadas pelo centríolo, ocorreu aonde? Ciclo celular. Fase S. E é nessa fase S que, quando ela finaliza, tem que rever, fazer uma checagem. G2. Aí é tipo uma parada, um gap, um step, para que a gente possa verificar e realizar os processos de correção se fizer necessário, tá bom? Lembrando que todo esse processo ocorre ainda com alto metabolismo intracelular. E para finalizar aqui o processo de metáfase, no citoplasma verifica uma intensa movimentação de partículas. O que é essa intensa movimentação de partículas que se divide equivalentemente para os polos opostos das células? É porque você tem que perceber que lá nos centríolos, ó, estão do lado oposto. Lá no oposto, ó, você divide a célula ao meio, esse é um lado,
e o restante vai para outro lado. Que fase é essa que vai iniciar? A anáfase. Essa é a fase da anáfase. É a fase da separação. É a fase que ocorre... Essa separação, pessoal, tem um nome técnico. É disjunção. Vamos supor, quantos cromossomos tinha aqui, ó? 92. Mas quando divide, volta a ficar... Não era duplicado 92? Mas volta para cá 46, 46. Aí volta a carga genética inicial, bem na anáfase. Disjunção, separação, migração. Quando ocorre essa quebra. E são, ó, essas cores, professor, o que essas cores desses cromossomos significam? Que eles são idênticos, porque ocorreu uma duplicação. Por isso que tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê um desenho que está colorido, ele tem uma representatividade. A cor desses cromossomos, dessa cromátide aqui, ó, é igual a essa cromátide, por isso que são chamadas cromátides filhas. Foi duplicado, está idêntico. Duplicação é cópia, porque nós estamos falando de mitose. E aí, quando elas estavam... Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui, ó, quando elas estavam... Cadê isso? Não, telófase não. Aqui é um 92. Então você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Cadê os outros cromossomos, professores? Estão atrás desses, enfileirados. Então, tem 46 de um lado, 46 de outro. E aí, quando ocorre a anáfase, que é a fase de separação, vai voltar a reconstituir a carga genética original, 46, 46. Tá? Tá bom. E telófase, que é a parte, né? Que ocorre a separação e forma uma invaginação no processo de telófase mais avançada, que a gente caracteriza como divisão do citoplasma, denominada de citocinese. Citocinese, de fora para dentro, essa invaginação. Finalizando, que a do vegetal tem uma região constituída que é denominada de centrosomo, onde ocorre esse processo de divisão do material genético, só que não há centríolos, e que o processo de divisão, ele é um processo que é de dentro para fora, é anastral, tá? Com isso a gente aqui, ó, pessoal, finaliza aqui, para cá, meu diretor, a gente finaliza a nossa aula, essa introdução, uma aula básica de divisão celular. É a nossa aula que a gente só deu aquela introdução do que é ciclo celular. Em células animais, células vegetais. Falamos sobre determinados conceitos e aí só focamos mitose, tanto em células de origem animal quanto em células de origem vegetal. Daqui a pouco, galerinha, a gente vai voltar para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais conceitos abordados da aula, ok? Aguardo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.